dia. Conseguem ouvir? Ora, bom dia. Bom dia. Está melhor? Ok. Então, muito bom dia. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a teoria da utilização progressiva, mais no âmbito de alguns aspectos que têm a ver diretamente com o nosso impacto no ambiente. Eu vou passar em 4 fases. Primeiro vou-vos apresentar algumas ideias da teoria da utilização progressiva. Depois vamos passar em alguns aspectos do impacto ecológico do ser humano sobre o planeta. De seguida vamos ver algumas direções ou propostas para minimizar esse impacto que estão em harmonia com os princípios da teoria da utilização progressiva, PROT. E no final vamos voltar um bocadinho ao princípio. Ok. Segundo a teoria da utilização progressiva, uma das características fundamentais desta teoria é o conceito de progresso. Okay? Os seres humanos procuram felicidade de diferentes formas. Pode ser ter um carro razoável, como este aqui, portanto, através de bens materiais ou algo que nos faça sentir bem fisicamente, algo externo. Depois existe uma procura através da pesquisa com a nossa mente. Okay? Nós podemos ler sobre a história das civilizações antigas e desfrutar algum tipo de bem-estar, desse conhecimento e de integrar essa visão do mundo. Isto é bem-estar na esfera psíquica, okay? Ideias, intelecto. E existe uma outra forma de nós procurarmos bem-estar. Okay? E essa forma é nós irmos para dentro de nós próprios. Okay? Mergulharmos dentro do que é a nossa existência. Mergulharmos dentro do que é que nós somos realmente. Okay? E a vantagem desta forma de procurar felicidade é que ela não depende de nada externo, é absolutamente gratuita e é a fonte mais profunda de felicidade para o ser humano. Todas as coisas externas que nos dão algum tipo de felicidade, elas dão-nos por causa do nosso sistema nervoso. E na realidade nós não precisamos dessas fontes externas de felicidade, nós já temos essa possibilidade de gerá-la internamente, okay? De contactar com ela internamente. Então, a teoria da utilização progressiva, PROT, ela diz que o verdadeiro progresso é quando nós vamos de uma utilização mais física para uma utilização mais em harmonia com esta forma mais subtil de procurarmos ser felizes. Isto pode ser feito através de diferentes formas e podemos dizer que, de certa forma, aquilo que nós entendemos pelo conceito de espiritualidade é exatamente isto. Okay? Em diferentes culturas, em diferentes partes do mundo, se vocês analisarem essas culturas em profundidade, vão ver que é um conceito transversal à humanidade que nós não aproveitamos 100% do nosso potencial. Existe muito mais. Nós, dentro do nosso ser, conseguimos viver numa outra forma, mais em harmonia com o universo, mais interligados a tudo o que está à nossa volta, no estado de felicidade em que partilhamos essa felicidade com o universo. Isto é transversal às várias culturas. Pode diferir no método de como é que podemos lá chegar. E então, Prout diz que progresso é nós, para o ser humano individual, caminhar na direção nessa direção. E para a sociedade é o quê? Criar condições para nós podermos fazer. Porque se eu e vocês estivermos a trabalhar 14 horas por dia, que tempo é que nós vamos ter para estar com os nossos filhos? Ou que tempo é que nós vamos ter para irmos um pouco para dentro de nós próprios? Não? Vamos ter pouco tempo. Vamos ter que fazer um bocado a correr. Aqui tem a pirâmide de Maslow. Maslow é um psicólogo, acho que muitos de vocês conhecerão. Portanto, ele fala que o ser humano tem uma chamada pirâmide das necessidades. Existem as necessidades fisiológicas básicas, depois necessidades de segurança, sociais, depois necessidades de autoestima. E quando nós desenvolvemos a autoestima, Maslow diz então que nós vamos para procurar aquilo que ele chamou autorrealização ou autoatualização. Nós vamos procurar algo além de todas estas coisas, necessidades sociais, segurança, materiais, autoestima. Nós vamos um passo além. Okay? E esse passo é exatamente a direção que Prout entende por progresso.
Portanto, em geral, nós vamos estar a fazer o quê? Vamos estar a pegar nas atividades do ser humano, nas nossas procuras de felicidade e dirigi-las para planos mais sutis. Temos aqui um conjunto de violinistas. A música é uma forma subtil de expressão do ser humano, okay? Como tantas outras. E, ao mesmo tempo, o que isto traz é uma visão integrada do universo. Ou seja, à medida que nós vamos um pouco para dentro de nós próprios, naturalmente, vocês sentem uma vontade de bem-estar do universo. Vocês querem que toda a gente seja feliz. Vocês querem partilhar a vossa felicidade com toda a gente. E querem também que os animais sejam felizes, cuidar dos animais e da natureza. E esta é a visão, segundo Prout, do universo. Nós estamos aqui e podemos cuidar do universo. O universo não está à nossa disposição para nós usarmos, mas mais, nós somos responsáveis por zelar pelo bem-estar do universo, natureza, animais, plantas, por aí adiante. Ok, vamos passar agora sobre alguns aspectos do ecossistema em esforço em que vivemos. Ali na legenda diz Unhappy Feet. Existe hoje uma polarização entre pessoas que procuram ganhar mais dinheiro com a forma como as coisas estão feitas, ou que estão simplesmente agarradas a um modelo do passado, e pessoas que querem mudar o mundo para outra forma. Muitas dessas também querem ganhar dinheiro com essa outra forma. Um exemplo do problema é a acumulação de lixo e sobreexploração de recursos. Estão aqui alguns dados estatísticos, por exemplo, para terem ideia, cada um de nós, portugueses, em média gerou, durante 2009, 510 quilos, meia tonelada de resíduos urbanos. Como é que pode ser? Foram produzidos pela indústria de serviços em Portugal 23,6 milhões de toneladas de resíduos, dos quais 10% são resíduos perigosos. Um outro problema é a escalada dos transportes internacionais. Nós não queremos, acho que não faz sentido pensarmos que no mundo global cada um vai produzir as suas coisas só para si, ok? Isto não faz sentido. Vai sempre haver troca, okay? Mas essa troca também tem de ser feita com certo contrapeso em medida. O que acontece hoje em dia é que existe uma escalada do transporte internacional. Aqui neste gráfico tem o crescimento, das frotas marítimas e tem aqui alguns dados. 5% do CO2 emitido pela humanidade diz respeito a transportes internacionais por barco e avião. Okay? Isto pode parecer que 5% não é muito em 100, mas é uma fatia muito grande. É uma quantidade de CO2 enorme. E mais, estes transportes, a gasolina, os combustíveis para transporte aéreo e por barco não é taxado. Ou seja, quando vocês vão pôr gasolina, vocês pagam imposto. Mas, no caso do transporte aéreo de mercadorias e transporte marítimo, existem condições favoráveis especiais que foram acordadas. Agora existe alguma discussão sobre taxar os voos. A União Europeia quer taxar os voos que entram referente ao impacto ecológico, mas atualmente não existe e estes setores têm até uma situação bastante favorável. Basta vocês pensarem como é que é possível trazer laranjas para qualquer cadeia comercial mais barato do que de tão longe e chegam cá a um preço tão baixo. Okay? Existe aqui um certo facilitismo. Este é outro slide na mesma linha e que apresenta algumas curiosidades. Este gráfico aqui mostra as exportações da China para alguns países da União Europeia. Podem ver que tem uma tendência claramente crescente, muito crescente. E depois tem aqui algumas curiosidades. Por exemplo, isto é do New York Times. Em 2008, o New York Times fez um artigo sobre este assunto em que disse que, por exemplo, o bacalhau da Noruega vai à China fazer os filetes para ser vendido na Noruega. Acham que faz sentido? É mais barato, de certeza. Mas faz sentido este transporte? 50% das ervilhas da Europa vêm do Quénia. Porquê? A Inglaterra exporta 15 mil toneladas de waffles por ano. E importa 15 mil toneladas de waffles. Isso faz sentido ou não? Podiam só mudar o rótulo e diziam que eram as importadas. Inglaterra troca 20 toneladas de água engarrafada por ano com a Austrália.
Ok, podia ser com França, pá, era mais perto. Ok, então isto são alguns contrassensos daquilo que é a globalização do comércio. Vai sempre haver trocas internacionais, mas também temos que pôr alguma lógica. Senão podemos ir a extremos. Se quiserem mais informações, podem ir ao supermercado mais próximo. Outra questão é a energia. Okay? Existe uma grande escalada de utilização de energia. Vocês sabem que a Europa tem objetivos muito ambiciosos e acima da média dos países desenvolvidos, claramente, em relação à proteção do ambiente. Uma das razões também é que a Europa importa bastante energia, portanto também tem todo o interesse em fazê-lo, mas ainda bem que está a ser feito. Vocês podem ver aqui a escalada do consumo de energia. Isto vai ser feito muito à custa de países em que o nível de vida era muito baixo e de repente vão começar a ter um nível de vida um bocadinho mais próximo do nosso. E são países que têm milhões de habitantes, portanto isso traduz-se num impacto enorme no ambiente. Depois, também existem países que eram menos desenvolvidos industrialmente e agora de repente estão a escalar industrialmente. Este slide foi tirado de um estudo da Global Footprint Network. Okay? Eu aconselho-vos a procurarem na internet, é muito interessante. Eles dizem que, por exemplo, durante o ano 2007, a humanidade produziu CO2 que necessitaria para ser absorvido de 1 ano e meio. Ou seja, a quantidade de CO2 que emitimos para a atmosfera, as árvores, o plâncton, etc., toda a natureza, demoraria 1 ano e meio para absorver o que nós emitimos num ano. Portanto, é claramente não sustentável. E eles fizeram este gráfico, embora está ali um pouco acinzento, não se consegue ver muito bem. Eu vou apontar aqui, espero que consigam ver desse lado também. Esta linha em baixo é a capacidade do ecossistema do planeta Terra per capita, portanto, por pessoa. E esta linha pontilhada, okay, por baixo do retângulo. Eu vou apontar aqui que é mais fácil. Depois aqui assim temos o Índice de Desenvolvimento Humano segundo as Nações Unidas. Portanto, aqui temos os países que estão menos desenvolvidos em qualidade de vida, okay? Índice de Desenvolvimento Humano. E aqui temos os que têm melhor qualidade de vida. E aqui temos a pegada ecológica. E podemos ver que os países que estão em baixo do lado direito são os países subdesenvolvidos, estão muito mais perto do que seria um equilíbrio ecológico. Mas têm uma qualidade de vida muito má. Okay? E os países mais desenvolvidos têm uma pegada ecológica, alguns, não sei, talvez mais que 10 vezes acima daquilo que seria sustentável no planeta. Okay? E eles traçaram este retângulo azul e disseram, isto é o desenvolvimento sustentável. Ou seja, o que não está a acontecer nos países desenvolvidos. Portanto, nós temos que conseguir trazer isto mais para baixo, mais perto do que é este desenvolvimento sustentável. Portanto, alguém dizia que estamos a viver acima das nossas possibilidades. É um facto. Como planeta, nós estamos a viver acima das nossas possibilidades. Ok, agora vamos mudar um bocadinho de tema e vamos a algumas medidas que podem ser tomadas nesta direção que estão em harmonia com as ideias de Prout. Umas delas são taxação progressiva, ou seja, se um produto tem um impacto grande no ambiente, eu posso não conseguir mobilizar rapidamente o suficiente a população para consumir menos desse produto, mas eu posso taxá-lo de forma que seja menos apetecível consumir esse produto. Okay? Eu dou-vos um exemplo não relacionado com o ambiente, mas muito comum para muita gente. Tabaco. Okay? O tabaco subiu bastante de preço. Essa diferença de preço é utilizada para minimizar, ou deveria ser utilizada para minimizar os impactos que tem o consumo de tabaco, por exemplo, na saúde humana. Okay? Portanto, isto é um exemplo que nós conhecemos no dia-a-dia. E existem muitos outros. Por exemplo, alguns de vocês fazem agricultura biológica ou consomem agricultura biológica. É um produto que tem muito menos impacto no ambiente, consoante a forma que for produzido, do que um produto por química intensiva. Portanto, esse produto deveria beneficiar, ou poderia beneficiar, é uma hipótese, de, por exemplo, imposto mais baixo, ou algum incentivo da parte do Estado, alguma coisa, ou poderíamos simplesmente taxar um pouco mais os produtos que têm um impacto muito grande no ecossistema. Este senhor está... ok. Eu já vou aqui ao James Potočnik. Outra coisa que podemos fazer... Portanto, aqui podemos ter, por exemplo, um imposto que taxasse a pegada ecológica. Consumo de água, consumo de energia, CO2 equivalente, disposal no fim de vida. Muitos de vocês já compraram um computador. Eu, quando quis comprar um computador, tentei procurar um que fosse produzido de forma ecológica.
mas não consegui encontrar a informação e também estava com pressa e acabei por comprar um qualquer. Mas seria interessante que fosse taxado, porque nós temos agora, é mais barato comprar um computador novo do que arranjar um portátil. Se vocês forem arranjar um portátil, se forem à loja só para o diagnóstico, são às vezes 100 euros. Vocês vão ao Continente por 400 euros compram um computador. 5 minutos. Obrigado. Vou dar menos exemplos. Outra é incentiva meios de produção limpos. Okay? Nós não temos de deixar de produzir. Nós temos é que internalizar os custos de produção. Ou seja, se eu estou a poluir, eu tenho que pagar por essa poluição. Então, assim, o meu produto vai ser mais caro do que o produto que não polui. James Potočnik, ele é um comissário da União Europeia e fala sobre, refere várias vezes a necessidade desta taxação progressiva e, em particular, em relação a um aspecto que eu achei extremamente curioso, que foi a alimentação. Este estudo aqui é um estudo da União Europeia, das Nações Unidas, Assessing Environmental Impacts of Consumption and Production. Este estudo faz uma análise dos recursos e da ocupação humana e do efeito no ecossistema e diz que, por ordem, eles têm 30 atividades lá. As 3 têm mais impacto: fabrico de veículos, produção de ferro e aço em bruto e criação de gado. As 3 com maior impacto no ambiente. E o estudo diz que mais de metade da comida, dos grãos que são produzidos, vão para alimentar gado, e diz que isto tem um impacto brutal no ecossistema. Não só pela nitrificação do solo, emissão de gases de estufa, a área de cultivo que é ocupada para isto. Portanto, este é um exemplo, como existem outros, em que nós, analisando o impacto que as coisas têm, poderíamos pensar, por um lado, em consumir de uma forma responsável e, por outro lado, em, se calhar, introduzir mecanismos no mercado que permitam fazer uma mudança. O estudo diz que uma redução grande destes impactos só seria possível com uma mudança da alimentação humana para menos produtos animais. É curioso. Estudo das Nações Unidas. Outra medida progressiva, rotulagem ecológica. Nós, quando vamos comprar cenouras, poderia lá dizer quantos quilómetros viajaram aquelas cenouras. Se vem muito longe, quanto CO2 foi emitido. Quando vamos comprar qualquer produto, além de saber se é energeticamente eficiente, devíamos ter ideia de qual é no ciclo de vida daquele produto, qual é o impacto que ele está a ter. No campo da energia, está claramente já orientado a promover redução de consumo, energias renováveis ou limpas, o mais possível, e eficiência energética. Isto é só uma nota em relação à energia. As linhas azuis são o peso da importação de energia em Portugal, ou seja, é a balança energética portuguesa. Vocês podem ver, por exemplo, aqui no terceiro trimestre de 2011, que é os últimos dados que estão no INE, vocês podem consultar isto no site do INE, nós importamos cerca de 2 mil milhões de euros de energia. Okay? E se vocês pegarem nas importações portuguesas, retirarem as exportações portuguesas e forem àquilo que sobrou, este valor, 2 mil milhões, representa quase 80% dessa diferença entre as importações e exportações portuguesas. Portanto, isto é só para terem a ideia que a importação de energia em Portugal é um peso muito grande da nossa economia. Outras medidas progressivas são estimular a produção e consumo local. Okay? Comprarmos aquilo que é produzido, numa quinta perto de nós, comprarmos aquilo que é produzido pelas pessoas que moram aqui para também terem trabalho, mas para evitar o transporte de bens de longe. Isto tem uma outra vantagem, que é em termos de segurança alimentar, segurança em bens essenciais, é extremamente relevante. Só uma nota em relação à agricultura: fecharam durante 2009 25% das explorações agrícolas e 40% das explorações com menos de 1 hectare. Portugal importa 30% dos bens alimentares. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Comprar produtos locais, fazer uma horta na nossa janela, para os coentros, apagar a luz e fechar a torneira, viajar de bicicleta, transportes públicos, comer mais alimentos com baixo impacto no ecossistema, como falei há pouco, apoiar grupos que querem canalizar esta mudança social, praticar meditação. Okay? Eu no início falei que Prout
enquadra o progresso como uma mudança da procura da felicidade do ser humano para uma introspeção. Okay? Para nós irmos procurar essa felicidade dentro de nós. Okay? A meditação é uma excelente forma de o fazer. Não requer acreditar em nada de especial. A única coisa que a pessoa precisa fazer é ir um pouco para dentro de si própria, acalmar a mente e procurar esse momento de calma interior. Portanto, isto é uma excelente forma de ganhar alguma clareza mental. E outra, passar a palavra. Portanto, temos aqui a pegada, já vimos que este é o último slide, a pegada ecológica do planeta está claramente acima das possibilidades. Nós precisamos de uma mudança em termos sociais, acho que todos vocês têm consciência disso e por isso estão aqui. E essa mudança só é possível com uma mudança individual. Okay? Essa mudança individual é que vai sustentar essa mudança global. Portanto, isso é uma viagem. A viagem já começou e é uma viagem maravilhosa. Muito obrigado.